Olá, hoje nós vamos falar de um pouco do que nós conhecemos hoje como política sexual, sexpol. Como o Reich falava anteriormente, há uma diferença. Naquela época, ele queria trabalhar com os adolescentes, os jovens, esclarecer a possibilidade de ter relações sexuais sem que isso fosse um crime ou que tivesse que estar dentro de um comportamento de casamentos monogâmicos e com isso, com muitos problemas, jovens que ficavam segurando, vamos pensar assim, não havia anticoncepcionais, segurando a sua própria excitação, o seu próprio orgasmo. Essas são questões daquela época. Na nossa época hoje, contemporânea, em que a sexualidade mudou, do ponto de vista da ciência, ter muito mais conhecimentos de como evitar, por exemplo, uma gravidez indesejada e também como se proteger de doenças venéreas e, principalmente, o que eu acho que é importante é que há uma divulgação da sexualidade. Só que essa divulgação da sexualidade é que das sexualidades, né, foi completamente pervertida pelo próprio caráter da educação sexual desde a infância, seja pelos educadores, que também são encouraçados, seja pelos próprios pais, pelos comportamentos e atitudes e pela informação televisiva que vem, principalmente pela pornografia e pela religião nos canais de internet, nas conversas. Isso hoje continua a haver uma coisa que fica entre a pornografia e a repressão. Reich falava de um sexo que tinha a ver com a afetividade, com a sexualidade, o desejo, a possibilidade de descarga de uma pessoa. Então, nós hoje temos que compreender a sexpol como algo que é inerente desde o nascimento da criança, desde a sua organização fetal, até o fato de realmente ter vivências sexoafetivas a partir da genitalidade já preparada, já assentada no seu organismo, né? Então, por isso mesmo, eu vou começar então a falar a respeito do que seria hoje, do que foi, na minha experiência, a questão de tentar fazer uma política sexual. Uma intervenção que eu fiz foi junto à Tânia, que trabalhou comigo muito tempo, né? Porque ela me pediu, ela tinha um projeto na Baixada Fluminense, que é uma região bastante carente, em que ela conseguiu verbas com um grupo teólogo ligado à Igreja Católica alemã para abrigar crianças que não tinham pais ou mães que pudessem cuidar delas, seja por trabalho, seja por abandono também. Ou seja, ela criou vários abrigos durante esse tempo. Aliás, ela vai poder falar sobre isso com mais intensidade. Hoje é só para a gente entender como eu fui vendo a questão da política sexual. Então, esse é um tema que sempre me agradou e que, quando ela me chamou, eu falei assim, é muito difícil a gente trabalhar com isso dentro da escola, principalmente, ou dentro de abrigos, né, de crianças, porque a repressão é muito grande a partir, inclusive, dos próprios professores que reproduzem a nossa sociedade. O não me toques, ou não se fala sobre isso, continua existindo. Hoje, talvez até se fale muito
mas se fala a partir de uma pessoa já muito encoraçada, em que sexo e afeto às vezes estão afastados, ou que determinadas práticas, que até são muito mais alívio do que prazer que se tem na relação, uma descarga muito mais de tensão do que uma descarga de excitação devido à couraça do organismo. Então, começando lá pelo trabalho com a Tânia me chamou para ver o que eu poderia fazer com o grupo. A primeira coisa que eu fiz foi exatamente trabalhar, por isso que eu vou falar, aliás, eu vou falar sobre isso hoje, que é só uma apresentação mais global, tá? E depois a gente vai esmiuçar. Mas ela me pediu, então, para dar informação sexual para os próprios professores entender o desenvolvimento sexual das crianças. Isso foi feito. E nós fizemos também práticas com os professores para desbloquear um pouco os olhos, para eles poderem entender isso, sabendo que ali nós tínhamos professores, inclusive que praticavam religiões bastante restritas com relação à sexualidade, mas a gente tentava, inclusive na seleção desses profissionais, quando eu pude participar dessa seleção, ver se essas pessoas tinham uma sexualidade satisfatória, ou se elas tinham uma completa negação da sexualidade. Esse tipo de pessoa eu não pegava para atender uma criança. Porque se a criança se aproximasse do genital, se ela desse um abraço numa outra criança, ela mandaria evitar. Esses são comportamentos, muitos outros, né, que tem desse jeito. Então nós pegamos pessoas que particularmente tinham assim uma vida sexual provavelmente um pouco satisfatórias, mas não negativas em relação à sexualidade, à posição. E nós fomos explicando, então, palestras com relação ao desenvolvimento da infância, né? Desde a oralidade, dos comportamentos mais anais, dependendo do lugar, e do envolvimento com a sexualidade e principalmente do afloramento na adolescência, né? E os jogos infantis também, que as crianças brincam, papai, mamãe, e se beijam, aceitar que isso as crianças façam. Com o advento da informática e dos filmes, muitas crianças apresentavam, às vezes, distorções já dos próprios pais, porque eles viam, às vezes, os pais vendo, nós, inclusive, intuímos isso, né? Que os pais já tinham vivências de ver filmes pornôs e as crianças, às vezes, passavam. Não podemos esquecer que essas casas, às vezes, eram muito pequenas, de um quarto e uma sala, e onde todo mundo dormia junto. Então, havia uma coisa que é dessa sociedade muito nossa aqui no Rio de Janeiro, embora muito abrangente, né, na periferia do Rio de Janeiro, mas com muitas pessoas que são com uma educação sexual a partir da pornografia, que é o que hoje vincula nas redes sociais, né? Então, o que é que nós fazemos? Nós fazemos exercícios oculares para ver, para pelo menos tentar, fecha os olhos, abre, isso tudo nós vamos mostrar em grupo, com os professores. Falávamos sobre essa coisa do desenvolvimento, da descoberta das crianças, das diferenças do menino com seus genitais, da menina, e das proximidades entre eles. E falávamos sobre isso para que eles pudessem perceber e tolerar que as crianças tivessem alguns jogos. Não é, não, tem, muito na educação sexual hoje, a gente vê assim que, não, as crianças não estão prontas. Sim, ninguém nasceu andando. Você engatinha, todo mundo tolera isso, né? Engatinha, depois você começa a andar devagar, cai. Sexualidade é a mesma coisa. Ela começa de um toque. Depois ela pode ser um beijinho, depois pode ser um abraço, tudo pode ser. São
entre crianças da mesma idade, os adultos não deveriam mexer com as crianças, deveriam deixá-las vivenciar essas vivências, ter essas situações e que elas pudessem se organizar entre si. Não permitir que, às vezes, as influências que eles já trazem desses programas pornográficos possam entrar ali dentro, porque aparecem. As crianças todas veem as coisas que estão. E muitas vezes, em casas tão pequenas, eles veem as relações sexuais. Não vamos nos iludir. Nós temos um trabalho muito grande com relação a isso, mas é possível fazê-lo. Então, nós trabalhamos esses adultos fazendo máscaras, mexendo, os professores mexendo os olhos, expressando raiva. Nós fazemos vários trabalhos com eles, expressando afeto, como é que é. Essa mão está quente? Essa mão chega quente em você? Isso são questões que nós temos que fazer. Exercícios, nós fazemos esses exercícios e, ao mesmo tempo, nós damos um conteúdo mostrando o desenvolvimento para as crianças, das crianças. Esse trabalho durou, 18 anos. Eu nunca sei o número, a Tânia sabe melhor que eu. E foi um dos trabalhos que eu acho que a gente pode explorar com vocês, com vários casos de crianças muito diferentes. Por exemplo, uma coisa que uma criança que vinha da rua, por exemplo, raramente ela dormia, eram beliches, né? Uma cama em cima e outra embaixo. Raramente elas dormiam na cama, elas dormiam embaixo dessa cama. Por quê? Porque elas vinham da rua e elas tinham muito medo. Então o organismo dela estava tão contraído que ela tinha que dormir ali embaixo, até ela chegar ali em cima era um problema. Então todas essas coisas vão influenciar na vida dessa criança ao crescer como adulto. Isso não some, gente, está dentro da gente, né? A inibição, o medo. Então são questões que precisam você soltar o corpo para que o corpo possa expressar o afeto e não só raiva. Eu me lembro que uma vez, duas crianças estavam batendo as mãos assim entre si, fazendo aqueles joguinhos de bate, levanta, e estava muito agressivo. Eu cheguei, vem cá, cara, vamos brincar diferente, vamos mais devagar. Olha o toque, vocês estão batendo muito forte, mais carinho, né? Quando eu fiz isso, o menino me deu um tapa na cara, me tampou a cara dele, como se eu fosse bater nele. Foi instintivo dele. Ele tinha um pai muito rígido, muito violento, e ele estava expressando isso, e o medo também, né? Quer dizer, o afeto, o contato macio do corpo, a ginga, sumiu. Imagina isso, ele em contato com uma menina. Ele ia derreter, se entregar. A mesma coisa acontece com as meninas, você tem que ser inibida. Então todas as coisas, você vê meninas que estão lá quietinhas, não conseguem brincar, jogar. Por quê? Porque já foram severamente impedidas de se mostrar, de achar, está muito exibida, né? Então são questões que a gente pode abordar e que eu tenho dezenas de casos que eu posso mostrar como é que a gente trabalhou cada uma, inclusive as crianças, né? A gente recebia crianças mais de classe média pobre para classe média, né? E também recebíamos essas outras crianças de abrigos, de adolescentes, que nós fazíamos trabalho para tentar que eles tivessem uma vida mais saudável. Isso era um dos trabalhos que nós fazíamos, e com os professores e as pessoas que estavam trabalhando com eles. Essa foi a primeira fase de um dos trabalhos que eu me dediquei. Eu me dediquei a fazer isso e também uma outra coisa. Existe uma utopia malinovskiana, do que Malinowski conseguiu ver nos Kunsttraubendeses, que o Reich fala sobre isso,
em um dos seus livros, né, sobre a moral sexual repressiva. Isso é muito importante para a gente. Então eu fui trabalhar também com uma antropóloga que trabalhava com índios, que me procurou para fazer a supervisão dela, porque ela estava fazendo com os índios no Alto Amazonas o desenho, as mulheres fazendo o desenho do corpo humano e o desenho da genitalidade da mulher, dos genitais das mulheres. Como é que elas se viam, a sexualidade delas. Fez até uma exposição de de desenhos que elas faziam, né? E que esse lugar era um lugar onde havia uma condição que eu diria quase ideal para se poder ver algo parecido com o que Malinowski falava e que o Reich falava. Esse trabalho com esses índios, antes ela também, quando ela começou a procurar essa supervisão, eu comecei a fazer também com ela uma crítica assim, como é que você trabalha, como é que você se aproxima dessa Índia? Porque como é que eu me aproximo de alguém? Isso vai determinar também o trabalho que você faz. E ela me chamou para trabalhar antes com etnias, um grupo indígena, em São Paulo. Em alguns lugares de São Paulo existe, inclusive dentro da cidade de São Paulo, hoje eu não sei como é que está isso lá, mas tinham duas tribos com a sua área de reserva dentro da cidade de São Paulo. Uma delas eu visitei, inclusive. E cheguei numa hora linda, que os índiozinhos estavam na escola, estavam cantando. Aquilo era delicioso, a voz deles, era um trinado de passarinhos. Era muito bonito. Eu, inclusive, falei lá com os médicos que atendiam a comunidade. Eles diziam, eles mesmos se tratam e só trazem aqui quando já não tem mais jeito, praticamente, né? Com as ervas, com todas as coisas que eles têm dentro do mundo orgânico, né? De ervas e tudo, e sobrenaturais, né? Os espíritos que eles falam e tudo. Com relação a isso, então, nós tínhamos... eu falei com ela que eu queria trabalhar, como eu trabalhei com esses que são os guaranis, falei, olha, Marta, eu estou querendo trabalhar com esse pessoal lá do Amazonas, porque me chamou a atenção por várias questões. Primeiro, de maneira geral, a cultura indígena se resume, basicamente, né, no Brasil, a maior parte das tribos, e quando a mulher entra no que a gente chamaria de adolescência, que os órgãos genitais se desenvolvem, a partir daí, em pouco tempo, eles estão casando, um menino e uma menina, né, os jovens entre si. E nesse lugar lá, isso não acontecia. Nesse lugar, as meninas, quando chegavam na cidade, elas, além de não casarem logo, elas podiam ter relações sexuais. Não era proibido ter relações sexuais. E eles usavam ervas para evitar filhos. Marta, inclusive, que é essa antropóloga, que veio a ser, inclusive, presidente da FUNAI, que é a Fundação Nacional de Proteção aos Indígenas, né? Foi a primeira mulher presidenta. E ela falou, olha, Eugênio, aqui você vê, elas não têm essa proibição. E elas, a partir com volta de 16, 17 anos, 18, é que elas começaram a se acasalar. E quando elas se acasalavam, e elas já tinham vivências sexuais nesse período, sem proibição entre os jovens, jogos, na infância, também brincavam, tudo. E, fora isso, quando eles chegavam nessa idade de casar, eles casavam, tinham filhos, né, bastante,
10, 11, 8, 9. E o casamento é sempre com outro grupo tribal que falava uma outra língua. Então, com isso, você mesclava doenças que poderiam existir no mesmo grupo, fechado, né? Praticamente não existia, porque o grupo não era fechado. Tinham muitas etnias ali, grupos diferentes nessa região. É a região que tinha... Eu estou falando de tinha porque eu fui lá em 1999. Então vocês veem que já são muitos anos. E naquela época, essa que eu fui para lá, eu levei do Rio de Janeiro para lá 4 horas até Manaus, depois, aliás, 6 horas até Manaus, depois mais 3 até esse grupo, e depois essa etnia ficava a 1 hora de barco subindo um dos afluentes do rio Amazonas. Era selva pura, só podia entrar com autorização do governo. Era uma área de região tão grande que era do tamanho do estado de São Paulo, para vocês entenderem. Então essa mistura que existia, voltando lá na mistura, né, dos índios, eles falavam línguas diferentes. Casavam com alguém que falava uma língua diferente. A mulher ia morar na tribo do marido. E a criança, quando nasciam, nos primeiros anos, ela aprendia a língua da mãe. Depois dos 2 primeiros anos, assim, quando ela já estava com a linguagem da mãe ali, 2 e poucos anos, é que eles iam aprender a linguagem do pai. Isso tem muito a ver com Piaget, quem estudou Piaget pode ver um pouco isso daí. Ou seja, no desenvolvimento, o primeiro, em todo, a fase de simbiose da criança, o moreno que fala eu, tu, eles, né? Então, primeiro é a fase simbiótica, que nós sabemos, e depois a fase social. Então, havia o imprint primeiro da mãe e depois o imprint social do pai. Essas mulheres, apesar de casadas, elas eventualmente vão a festas sem os seus parceiros. E nesses momentos existem atividades sexuais. E vice-versa. Tem festa que só os homens descem do rio e vão para outra tribo, outra etnia, e a mesma coisa acontece. Então, é uma sociedade bastante tolerante em relação à sexualidade e que eu fui lá para ver como é que elas funcionavam, essas pessoas. De maneira geral, eu fazia o que eu gosto de fazer com o terapeuta haitiano, que é deita, respira e deixa vir as sensações, aumenta a capacidade às vezes respiratória para ver. E fui acompanhado também de uma enfermeira obstetra, que fez todo o trabalho de pegar material, foi para fazer material ginecológico, para ver se elas tinham doenças venéreas, ou qualquer tipo de doenças. E outra coisa, ver o tônus vaginal. Para nossa surpresa, todas essas mulheres, já tinham, acho que nós estávamos lá vendo, eram mulheres que já estavam com 10, 9, 8 filhos, 11, já estavam na faixa dos 40 e poucos anos, para 50. Todas essas mulheres relatavam que tinham orgasmo, que tinham um orgasmo pleno, assim, faziam a descrição. Marta traduzia, porque eu não falava, nem a enfermeira obstetra, a Heloísa Lessa, também não sabia falar a língua. Elas pegavam o espéculo, elas mesmo pegavam o material, elas se deixavam com a enfermeira obstetra pegar o material. Todo o material colhido foi mandado para a cidade de Manaus, que era a mais próxima de toda, 3 horas de avião. Nenhuma tinha doença venérea. Nenhuma
tinha nenhum problema na genitália. Outra coisa, essa enfermeira estava obstetra, faz partos naturais no Rio de Janeiro, fazia, hoje eu não sei se ela ainda faz. Mas ela disse, Eugênio, o tônus vaginal dessas mulheres é impressionante. Melhor de qualquer jovem do Rio de Janeiro, que é uma cidade, entre aspas, sexual, né? E elas com 15, 16 filhos, 14 filhos, 12 filhos. O tônus estava lá, a pelve estava funcionando, a lubrificação estava funcionando. E com mais uma coisa, todas elas perguntadas pelo trabalho da Marta, diziam o seguinte, nós tivemos muito prazer durante essa parte da adolescência, que antes de casar e tudo, depois como é muito duro a nossa vida, porque elas saem para buscar lenha, trazer ervas, trazer raízes para comer, enquanto os homens descem para caçar ou pescar. E o trabalho delas é muito braçal, muito duro. Então, quando os filhos crescem e que elas secam, como elas dizem, que param de ter regras, né? Param de ter menstruação, elas partem, elas falam sobre isso. O que elas nos traziam é que simplesmente, quando esse período que secavam as regras, elas continuavam a ter lubrificação, como a Elo viu, né? A enfermeira obstetra, mas também que elas eram capazes de ter muito prazer e muito orgasmo. Então, elas não tinham nenhuma relator a questão de problemas de afetivos sexuais ou orgânicos, do que a gente chamaria desse período que todo mundo sabe que quando na nossa vida civilizatória as mulheres passam quando já não tem mais menstruação, né? Todas as dores, calores, não tinham isso. Então, essas duas experiências que eu estou colocando antagônicas foram permeadas sempre no meu objetivo de trabalho, e que eu acho que assim é preventivo. E para você fazer prevenção, você tem que conhecer. Então, eu trabalhei muito com alguns médicos, com pacientes com câncer, por exemplo. Eu fui ver, todos eles mostram uma respiração curta. Não toleram uma respiração muito forte, aumentar a carga. Normalmente perdem o contato. Trabalhei com muitos pacientes assim, inclusive que vieram falecer alguns, né? Outros até conseguiram prolongar a vida. Esse trabalho também é um trabalho que eu digo assim, é um trabalho que está ligado à prevenção. Eu trabalhava com gestantes de alto risco, por exemplo, aqui na cidade do Rio de Janeiro, que já tinham tido um surto psicótico, e com o trabalho nosso de prevenção em relação à gravidez, ao parto, funcionava maravilhosamente bem. Eu tive uma paciente, assim, só um pouquinho de coisa para vocês entenderem isso aí. Tinha uma paciente que veio para mim, casada com um psiquiatra, que ela surtou no primeiro filho. Ela simplesmente não entendia o que tinha acontecido. Eu fui trabalhar com ela e ela só reconheceu o filho depois de 1 ano. E ela estava grávida outra vez. Então estava com medo de outra vez ter outro surto. A médica dela, que tinha sido minha paciente, me indicou para vir trabalhar comigo. E eu fui, inclusive a primeira vez eu sempre vou no consultório do obstetra, para poder ter uma confiança, né? Fazia isso nesse momento. Quando eu fui trabalhar ela, a primeira coisa que eu vi é aquilo que Reich fala da esquizofrenia. Os olhos dela, ela começava a ficar assim, e com medo. E eu fui trabalhando e
e fui trabalhando os olhos dela, e conforme eu mexia na cabeça dela, ela dizia como se estivesse saindo cobras. Começou a vir toda a esquizofrenia. Eu tive paciente que, ao olhar perto dela, desse tipo, de ver o diabo na minha cara, né? Quem leu sobre esquizofrenia em Reich deve ter visto lá um atendimento do Reich de uma esquizofrênica. Então, esse trabalho com essa paciente, eu fui desbloqueando esses primeiros segmentos. Outra coisa, o primeiro parto, que ela perdeu o contato com a criança e ficou sem contato durante 1 ano, né, tomando remédio, medicamentos psiquiátricos. Essa paciente, ela teve um parto muito rápido, o que o Reich falava. O bloqueio ocular deixava a pelvis livre, no caso desse tipo de mulher que tem um pós-parto depressivo ou até esquizofrênico. Conforme eu fui trabalhando ela aqui, ela começou a sentir que estava mais travada um pouco. Tanto que o trabalho com ela, que era centrado aqui, eu nem fiquei mexendo muito lá embaixo, porque o parto dela tinha sido muito rápido. Resultado, esse segundo parto, ela já encoraçou um pouco. Foi um pouco mais demorado, mas ela não surtou. Ela simplesmente conseguiu ficar com o filho, amamentar, até botou o nome do meu filho, o mesmo nome, e ela conseguiu, teve uma pequena depressão, mas não precisou tomar remédio, e mesmo casada com um psiquiatra. Então, eu acho que isso é o que a gente pode falar hoje sobre sexo, ou seja, política sexual. O que é informação sexual? Não é militância, é saúde. É saúde. Nós temos que mostrar isso. Existem 1000 casos que eu posso trazer aqui para vocês. E também com as crianças. Uma vez, vieram lá num dos abrigos, para vocês terem uma ideia, os professores todos assustados, e vamos chamar as autoridades com relação aos menores, porque tinha uma menina com 2 meninos lá de 10, 11 anos que estavam tendo algum tipo de vivência sexual, que eu nem tentei entrar muito nisso, e que estava com 2 meninos. E que os meninos estavam violentando ela, que nós tínhamos que chamar. Nós temos que vem cá. Vocês já escutaram as crianças? 11, 12 anos? Não. Chamaram as crianças para escutar. Aí, os meninos chegaram, as meninas, todo mundo achando que como é que tinha acontecido. A menina falou, não, fui eu que chamei os 2. Fui eu que chamei os 2, eu gosto dos 2. E aí? O que a gente pode dizer? Pode dizer que é assim mesmo, são jogos sexuais das crianças. Mas já queriam criminalizar os meninos. E outra coisa, ela pode ter visto isso na casa dela, porque os cômodos são todos pequenos. Ela pode ter visto isso com os pais lá vendo a televisão e aparecendo isso. E pode nem ter sido isso. São jogos que ainda não estava já o corpo formado totalmente. Jogos entre eles. Mas provavelmente a informação social está lá. Também pode estar, né? Então, dessas coisas tem aos montes, porque a minha vida eu trabalhei bastante com formação de terapeutas, mas principalmente assim, eu gosto de trabalhar com intervenções dentro da sociedade que ninguém se preocupa, principalmente intervenções sociais. Eu acho que esse é o papel da questão reichiana. Trabalhei com câncer, como eu tinha dito, trabalhei com jovens, trabalhei com homossexuais, bissexuais, LGBTZ. O que me interessa é o seguinte, deita e respira. E nós vamos trabalhar. O que você vai fazer com isso? De uma maneira sensual e não violenta? Porque o sadomasoquismo está aí. A Europa é cheia de sadomasoquismo.
né? Porque todo mundo travado, então o que você acha que é prazer, na realidade é alívio. Quem conhece o prazer sabe que uma batida não é boa. Só é boa se você está lá tenso. Aí para soltar, aumenta a tensão e aí descarrega, né? Então apertar o pescoço. Essas coisas todas não estão sendo entendidas pela sociedade. E isso é uma coisa que a gente tem que informar as pessoas. Mas hoje nós somos uma minoria, porque a maioria ou não tem sexo de tipo nenhum, ou então sai louco de qualquer maneira, e predatória consigo e com o outro. Eu não vou falar mais que isso, porque dá para estender por uma série de coisas que eu acho que a visão da Sexpol é essa. É uma visão da política social, sexual, dentro disso que nós vivemos. Vivendo cada LOL com seus problemas diferentes. É isso. Eu não vou falar mais que isso, tá? Meu nome é Eugênio Marer, né? E eu tenho 77 anos, trabalho como terapeuta haitiano desde meus 28 para 29 anos, para vocês terem uma ideia, 29 anos. Fiz formação também em psicodrama, fiz terapias haitianas, trabalhei com o pessoal da comunidade, com o pessoal da Europa, Federico Naval, fui paciente dele, paciente de outras pessoas de lá, fui paciente, fiz sessões com o pessoal com Eva Reich, né? Conheço alguns terapeutas do Colégio Americano de Ergonomia e no resto, vários outros experimentos, várias outras experiências. E estou disponível a trabalhar com vocês um pouco isso, esses aspectos do que é trabalhar com prevenção, com Sexpol hoje, e não como Sexpol com o Reich. O Reich falava aos jovens comunistas que ele achava que podiam estar livres ainda poderiam estar mais livres por ansiar por uma liberdade social. A gente sabe que, de maneira geral, a liberdade social hoje não existe. Tudo é controle em cima de todo mundo e muito pouca tolerância dos governantes, sejam de esquerda, sejam de direita, sejam de centro. A coisa não mudou nada, só piorou. Porque hoje, quanto mais nós tivemos o controle, como se falava no livro 1984, passou muito além do que se imaginava. Um abraço a vocês todos.